Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir por aí? Sim, boa Sim, noite. senhor. O Fábio me ouviu, então estamos no ar. Peço a vocês a gentileza de abrirem as câmeras, as coisas vão ficar bem melhores, pelo menos para mim, com vocês com as câmeras abertas, para a gente ir acompanhando, conversando. É bem mais bacana. Agradeço a solidariedade aí do Marcos. Espero que essa solidariedade seja acompanhada. De antemão, já esclarecendo o que eu já mencionei antes, e agradeço a compreensão de vocês, que hoje estava agendado para eu fazer os meus exames, né? Exame de rotina, fiz ontem e hoje, ontem no início da manhã, fiz exames hoje no fim da tarde também. Graças a Deus está tudo bem. Agradeço aqueles que lembraram de mim em oração. Mas felizmente deu tudo ok. Nada como um elogio bacana, né? Ontem eu fiz aquele exame de abdômen total, né? Aí o médico falou que era o fígado mais bonito que ele viu no dia. Então, quando falarem para você que você é bonito por dentro, não se contente com pouco, tá? Precisa ser um fígado bonito, um rim em ordem, tá bom? Então, é importante. Então, façam os seus exames, aproveitem aí início de ano, para vocês também fazerem o seu check-up, porque afinal de contas, né, gente, abaixo de Deus é saúde e família, né? Então, vamos aí nos preservar. E até por isso estou aqui hoje, a paisana, né? Já vim direto, fiz teste ergonométrico, tem que correr na esteira, com aqueles negócios pregados na gente, enfim. Vida que segue. Pois bem, amigos e amigas, obrigado por esperarem até agora. A gente segue a partir daqui. E hoje a gente tem a nossa segunda aula sobre o Poder Executivo e, por consequência, a gente conclui hoje, como tenho mencionado euforicamente nos últimos dias, a gente conclui hoje um ano de direito constitucional. Se fosse dentro da grade mesmo, esse conteúdo que foi ministrado no transcorrer das últimas 4 semanas, né? Acho que estamos próximos de completar 4 semanas, seria o correspondente a um ano de curso. Então, parabéns que você que tem se mantido fiel aqui, seja no ao vivo, seja nas aulas gravadas. E aqueles que, por qualquer razão, têm alguma pendência, espero que consigam se adequar e a gente voltar para o ritmo aqui todos juntos. Estamos, portanto, na aula 15, concluindo o primeiro ano de Direito Constitucional, e hoje falando sobre o Poder Executivo. Ontem nós vimos alguns detalhes da eleição para o Poder Executivo, da nossa condição enquanto sistema de governo presidencialista, vimos vários detalhes nesse sentido, e hoje a nossa proposta é saber como um chefe do Executivo ele é processado, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade, sobretudo quando ele está com o seu mandato em curso. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo para hoje. Então, de antemão, vale a pena lembrar, conforme vemos aqui na próxima tela, que há uma distinção muito básica entre crimes de responsabilidade e crimes comuns. A gente já viu isso várias vezes em aula, inclusive. Os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas que têm por penalidade a cassação do mandato e a inelegibilidade por 8 anos. Ponto. Ao passo que os crimes comuns, estes sim sujeitam os agentes a eventual privação de liberdade. Então, não confunda as coisas. Embora o crime de responsabilidade seja chamado de crime, porque assim a lei o declara, a lei própria que trata dos crimes de responsabilidade é a Lei 1079 de 50, então uma lei bem antiga, chama de crime de responsabilidade, mas na verdade é uma infração político-administrativa que redunda na possibilidade de cassação do mandato e inelegibilidade por 8 anos. Não redunda da prática de crime de responsabilidade uma privação de liberdade, como pode ocorrer quando da prática de crime comum, tá? Então,
vamos guardar esses conceitos básicos aí e sustentar de antemão que, abrindo a sua Constituição, se você quiser ter acesso àquilo que é classificado como crime de responsabilidade, as modalidades de crime de responsabilidade, se dirija até o artigo 85 da Constituição, outro artigo muito importante. Ontem nós falamos muito sobre o artigo 84, que é onde estão as competências privativas do presidente da República. E daí, já na sequência, no artigo 85, a descrição daquelas condutas que são consideradas crimes de responsabilidade. E, uma vez que o chefe do Executivo se enquadre, a sua conduta se amolde a uma dessas descrições, ele pode, repito, ter o seu mandato cassado e ficar inelegível por 8 anos. Essas são as infrações políticas administrativas. Um ponto comum entre o crime de responsabilidade e os crimes comuns é que ambos devem ser fundados no princípio da legalidade. Vocês que são estudiosos do direito penal, que gostam muito do direito penal, sabem que não há crime sem lei prévia que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Isso já está lá embutido nos primeiros artigos do Código Penal. Da mesma forma, para que exista um crime de responsabilidade, é necessário que essa figura típica, para usarmos o jargão penal, seja também previamente declarada como crime de responsabilidade. Não tem como eu criar um crime de responsabilidade depois da conduta, como numa espécie de tribunal de exceção. Não. Primeiro, você tem a descrição da conduta e, eventualmente, caso o presidente da República se amolde a essa conduta, ele, então, será processado por infração político-administrativa, crime de responsabilidade. Quem tem competência para legislar a respeito de um processo, a respeito da maneira como é julgado o crime de responsabilidade? Dita o artigo 22 da nossa Constituição, inciso 1º, e a própria súmula vinculante 46 confirma que apenas, exclusivamente, privativamente, a União pode legislar a respeito dessa matéria. E nós temos uma lei que vem da União, que é a Lei 1079 de 50. É uma lei anterior à Constituição de 88, mas quando nós temos uma lei anterior, o que acontece é que essa lei ela é recepcionada pelo novo Estado jurídico fundado, que foi fundado, no caso, em 1988, pela Constituição, né, da República de 1988, 5 de outubro de 88. Então, essa lei, a 1079, que é uma lei federal, que é uma lei advinda da União, ela foi recepcionada e, dentro ali das suas limitações, é que essa circunstância do crime de responsabilidade é disciplinado. Então, brevemente recapitulando aqui o que vimos nessa tela, o conceito, as condutas de infração político-administrativa, de crime de responsabilidade, você encontra no artigo 85 da Constituição, artigo que deve ser circulado aí no seu material, na sua Constituição. Segundo, assim como o crime comum, o crime de responsabilidade, ele deve observar o princípio da legalidade, ou seja, é necessário que previamente esteja configurado o crime de responsabilidade, e não depois, não no segundo momento, como numa espécie de tribunal de exceção. E um terceiro item que vimos aqui é que compete privativamente à União legislar a respeito dessa matéria, crime de responsabilidade, como é processado, como é julgado e assim por diante. Agora, muito bem, vamos dizer que o doutor Fábio Agrem da Silva é o nosso presidente da República e, infelizmente, é um presidente que tem sido aí mal assessorado porque não contratou alunos egressos do UNASP que acompanharam em meses de janeiro e fevereiro o curso de Direito Constitucional, aí, à margem, e ele caiu nesse pecado capital de contratar profissionais alheios a esse preparo. Em razão disso, acabou aí praticando crimes de responsabilidade descritos no artigo 85 da Constituição. Uma vez tendo praticado esses crimes,
qual procedimento deve ser observado para que esse crime de responsabilidade seja apurado? Primeiro ponto, essa é uma circunstância que ela é apurada em fases. Então, há um momento do crime de responsabilidade que deve passar pela Câmara dos Deputados. Há um segundo momento que deve passar pelo Senado Federal. Tudo isso nos está muito fresco à mente, porque até outro dia, aí, 2016, nós contemplamos isso, né? E com certa vergonha, a bem da verdade, é que nós vimos a maneira como foram prolatados os votos dos nossos eminentes deputados federais naquela ocasião. Não entro aqui no mérito, né? Pedaladas fiscais, não cabe a mim questionar nada disso aqui nesse momento, mas me refiro apenas o decoro parlamentar que talvez tenha sido violado naquela ocasião. Muito bem. Crime de responsabilidade começa onde? Começa lá na Câmara dos Deputados e depende, para ser instaurado, para que seja autorizado o procedimento para apuração do crime de responsabilidade, isso depende de autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. Veja, é um número elevado, principalmente se você levar em consideração que a Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados. Aí você que é da matemática, faça as contas e descubra quanto é 2/3 deste número. Isto é o número necessário para que se autorize a apuração de um crime de responsabilidade praticado por presidente da República. Uma vez que isso é autorizado pela Câmara dos Deputados, o processo e julgamento se dá no Senado Federal. Veja, não confunda as coisas. Uma coisa é a autorização para que o processo aconteça. Isso parte lá da Câmara dos Deputados e depende de uma votação significativa de 2/3. A outra coisa, um outro momento, é o processo e julgamento, que vai ocorrer no Senado Federal, e se tudo ocorrer com a regularidade que se espera, será dividido em 3 fases, em 3 etapas, que nós veremos aí mais adiante. Um juízo de acusação, um juízo de pronúncia, um juízo da causa. São 3 momentos onde se verifica a apuração desse crime de responsabilidade junto ao Senado Federal. Atenção, olha que informação importante. Quem tem legitimidade para denunciar o presidente da República junto à Câmara dos Deputados? Qualquer cidadão no pleno gozo dos direitos políticos, qualquer cidadão, não tem exclusividade, não há uma legitimidade restrita, a legitimidade é muito ampla. Naquela ocasião da Dilma, até essa denúncia foi apresentada pela advogada Janaína Pascoal, pelo professor Miguel Reale Júnior, o filho, né, Miguel Reale Júnior, e, à época, ainda vivo, o professor Hélio Bicudo. Né? Nomes fortes, tanto o Hélio Bicudo e o Miguel Reale Júnior, muito conhecidos no Brasil. A professora Janaína, não obstante toda a sua carreira acadêmica no Largo de São Francisco, na USP, até então não era tão conhecida nacionalmente, mas passou a ser a partir desse episódio. Depois, acho até que venceu eleições aí para a Assembleia Legislativa, vocês depois me informem melhor a esse respeito. Mas o fato é que eles não precisariam ser advogados, por exemplo, para apresentar essa denúncia. Qualquer cidadão, no pleno gozo dos direitos políticos, poderia apresentar essa denúncia. Quando você vê lá na frente os crimes comuns, você vai ver a diferença, porque lá, para que seja processado por um crime comum, depende que a denúncia seja oferecida pelo Procurador-Geral da República. Então, veja a diferença entre crime de responsabilidade e crime comum. Crime de responsabilidade, a legitimidade é de qualquer cidadão. Outro ponto interessante, se você apresenta essa denúncia será previamente recepcionada pelo presidente da Câmara dos Deputados. E olha só, entende-se, construção jurisprudencial, doutrinária, regimental, que o presidente da Câmara dos Deputados, se entender
que essa denúncia é inepta, que ela não cumpre os requisitos necessários para que vá adiante, ele pode, de antemão, limitar e liminarmente afastar essa denúncia. Isso não impede, claro, que a sua decisão seja objeto de recurso, de interposição de recurso por aqueles que apresentaram a denúncia. Mas a possibilidade de uma decisão liminar que afaste a denúncia é uma realidade. Aí está no item 5 essa menção quanto à possibilidade de recurso. Então, pode o presidente da Câmara dos Deputados afastar essa denúncia de pronto, liminarmente? Pode, mas a sua decisão se sujeita a recurso. Recapitulando brevemente, para se instaurar processo crime de responsabilidade, de antemão, precisa de autorização da Câmara dos Deputados, 2/3 de 513 deputados. O processo em julgamento mesmo só vai acontecer no Senado Federal, se tiver admissão do Senado. O Senado não tem comprometimento nenhum com a decisão da Câmara dos Deputados. Legitimidade para denúncia, qualquer cidadão. Veja, não é qualquer do povo, é qualquer cidadão. E para isso precisa estar no pleno gozo dos direitos políticos. O presidente da Câmara dos Deputados pode receber ou não receber essa denúncia liminarmente, e essa sua decisão se sujeita à interposição de recurso que será encaminhada para o pleno da Câmara dos Deputados, e aí este sim é que darão a palavra final da Câmara dos Deputados. Marcos. Qualquer cidadão, então, pode requerer, vamos dizer assim, uma interposição ou uma possibilidade de crime de responsabilidade, mas como faria isso? Eu te ouvi meio longe, Marcos, meio distante, mas pelo que eu entendi, você perguntou se qualquer cidadão pode apresentar essa denúncia contra o chefe do Poder Executivo. É essa a pergunta? É essa, e como faria isso? Porque me parece tão distante. Então, peticionaria, simplesmente. Peticionaria junto à Câmara dos Deputados, iriam lá dar a carimbada que você conhece, de protocolo, e na sequência, se esperaria o caminhar, né? E você iria acompanhando isso aí. Possivelmente, Marcos, acontecem denúncias dessa natureza com frequência, só que, muito provavelmente, elas são rejeitadas e não há encaminhamento. Mas, às vezes, em momentos mais melindrosos da história e que conta com um suporte jurídico mais sofisticado, como foi o que aconteceu na virada de 15 para 16, então isso aí tem mais possibilidade de ir adiante, lembrando que se trata de um julgamento político, não é um julgamento essencialmente jurídico, jurisdicional, é um julgamento político. Embora a sociedade não saiba disso, não interprete assim, o que a sociedade interpreta quando se diz o presidente praticou crime de responsabilidade. Na cabeça da sociedade nossa, um criminoso, porque o nome crime de responsabilidade. Ele não entende que é uma infração político-administrativa. Ele não entende que, de certa forma, é muito fácil se entrar nesse tipo de conduta. Se você olhar o artigo 85 da Constituição, se você olhar a Lei 1079 de 50, enfim. Mas o fato, respondendo à sua pergunta, é que qualquer cidadão pode apresentar esse tipo de denúncia e a apresentará junto à Câmara dos Deputados, onde receberá uma carimbada e irá acompanhar os procedimentos. Vamos ver aí uma linha do tempo, uma linha lógica. Primeira coisa, chegou lá na Câmara dos Deputados, será composta uma Constituição, será constituída uma comissão especial para emitir um parecer. Então, antes de se colher os votos lá dos deputados, e precisam de 2/3 dos votos, vai se formar uma comissão que vai analisar se essa denúncia tem algum fundamento e vai emitir um parecer a esse respeito, com o qual, obviamente, o plenário não precisa se vincular. As votações são abertas, e aí a gente presenciou isso lá, né? Em nome de o Cristo Redentor, em nome do meu pai, da minha mãe, em nome do comandante Ultra, não sei o quê e tal, enfim. Aquele momento constrangedor que nós tivemos que vivenciar. As votações são abertas. Olha que interessante a defesa. Então, imagine você
sendo especialista, sendo contratado para defender o presidente da República. Lá no caso da Dilma, ela optou para que aquele que era, à época, o seu advogado-geral, o advogado-geral da União, que era o José Eduardo Cardoso, foi quem a defendeu. Mas ela poderia contratar um advogado. E olha que defesa ampla, uma defesa muito maior do que contra um advogado, por exemplo, no tribunal do júri, né? Com 1h30, mais 1h30, aquela coisa toda. Aqui são 10 sessões. Você tem até 10 sessões para fazer a defesa do presidente ou da presidenta. Daí, elaboração e votação aberta de parecer pela comissão especial, e aí vem a votação aberta do plenário. Primeiro, a comissão especial apresenta o seu parecer, se posicionando pela admissão ou pela não admissão dessa denúncia, né, pela autorização ou não autorização para que aquele processo tenha a possibilidade de surgir lá no Senado Federal, e depois vem a votação aberta do plenário. Olha aí o quórum para autorização, 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. 2/3, número substancial. E esse juízo condiciona o prosseguimento da denúncia, que é um juízo eminentemente político. Então, o que faz a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados vai autorizar a possibilidade de abertura de processo lá no Senado. Tanto é que, quando chegar lá no Senado, o Senado, de novo, vai decidir se admite ou se não admite. E dentro da Câmara dos Deputados, guarde, tem a formação de uma comissão especial, as votações são abertas, a defesa do presidente se dá em até 10 sessões. O quórum, esse é um número muito importante, é de 2/3, certo? Então, é assim que se compõe, se processa o crime de responsabilidade dentro da Câmara dos Deputados. Muito bem. E aí? Foi admitido, foi autorizado na Câmara dos Deputados. Passamos para o Senado Federal. O que acontece lá? Acontece lá o processo e julgamento do presidente da República. Então, o Senado ele vai decidir, vai fazer um juízo inicial de instauração ou não instauração do processo, tá? Um juízo acusatório. Esse é o primeiro momento. Se tem ali lastro mínimo para que seja admitida essa denúncia ou não. Então, essa é a primeira fase no Senado. Admite ou não admite a acusação contra o presidente. Guarde isso. Olha esse item 4, que importante. Que importante. Uma vez que o Senado admitiu, o presidente deve ser imediatamente afastado por até 180 dias. Se as votações não se concluírem nesse período dentro do Senado, o presidente volta, mas ele fica afastado, ele fica suspenso até 180 dias, a partir do momento que o Senado admitiu a denúncia. E isso é mais um traço demonstrativo de que o processo mesmo acontece no Senado, não é na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados autoriza-se, mas autorizou lá 2/3. O presidente ainda não foi suspenso, mas chegou no Senado. O Senado admitiu essa denúncia, o presidente é imediatamente suspenso por 180 dias. Olha aí o quadro na sua tela, né? Temos aí de um lado a Neia Miranda, né? Tomando um café, e do outro lado, deixa eu ver quem é que... Eu sempre dizia em sala que parecia com Davi. Aqui eu não sei com quem que parece, não tem ninguém aqui que parece com esse rapaz aí na ponta. Quero dar aqui os créditos, essa arte não é minha, é da Lara, que me assistia à época que esses slides foram preparados, né? Então, por isso que tem aí toda essa arte, não tenho esse talento, não. Mas veja que na sua tela tem a ordem, a lógica desse procedimento junto ao Senado Federal, que é trifásico. O processo de impeachment é trifásico, tá? Então, nós temos um juízo de acusação, maioria simples e voto aberto. Outra informação, detalhe, sempre deve ser guardado, né? Maioria simples e voto aberto para admitir essa denúncia. Aí chegou no juízo de pronúncia, lembra até o procedimento do Tribunal do Júri, né?
que primeiro tem aquela primeira fase, depois tem a pronúncia, depois, se é pronunciado, vai para o tribunal do júri, para o conselho de sentença. Mas isso não tem nada a ver. Voltando aqui, é trifase dentro do Senado. Primeiro, um juízo de acusação, votação. Maioria simples, voto aberto, admite. Depois vai para o juízo de pronúncia. O que faz o juízo de pronúncia? Uma análise probatória, para ver se realmente aconteceu o que se diz que aconteceu. Nesse juízo de acusação, observa-se alastro. No juízo de pronúncia, uma análise probatória. Então, um juízo de certeza. E, por fim, vai para o julgamento. E esse julgamento, para que o presidente seja cassado e fique inelegível por 8 anos, depende de 2/3 do Senado. Veja que não confunda as coisas. Uma coisa é a autorização lá atrás por 2/3 da Câmara dos Deputados. Outra coisa é a condenação aqui no juízo da causa, também por 2/3 pelo Senado Federal. Lembrando que o Senado Federal tem 81 senadores, e 2/3, salvo o melhor juízo, corresponde a 54 senadores. Esse é o caminhar que se dá junto ao Senado Federal. Juízo de acusação, lá vai estar igualmente, assim como acontece na Câmara dos Deputados, vai se compor uma comissão especial para emitir um parecer. Votação do plenário em um só turno e por maioria simples, para ver se admite ou se não admite essa acusação. Admitiu a denúncia, abre-se para deliberação. Tá? Então, temos a fase 1, juízo de acusação. Admitiu a denúncia. Até que se chegue ao juízo de pronúncia, entre um e outro espaço, abre-se para deliberação. Os senadores vão discursar, vão argumentar, vão apresentar as suas posições a respeito daquilo que eles entenderam até então. Esse processo, outra peculiaridade, tá? Que você pensa, poxa vida, o controle é político, tá certo. Começou lá na Câmara dos Deputados, que autorizou, tá certo, 2/3. Foi para o Senado. Chegou no Senado, é o Senado que vai julgar, que vai processar. Mas aí, quem vai presidir esse julgamento no Senado é o presidente do Senado, como acontece em todas as outras ocasiões? Não. É o presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai acompanhar ali, verificar a regularidade dos trabalhos. Observe, o juízo é político, o controle é político. Tanto é um controle político que, independente da decisão, do mérito, não contra a legalidade, quanto ao mérito da decisão do Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal não pode rever essa decisão. Tá? Porque imagine, lá atrás, 2016, a Dilma foi cassada e não ficou inelegível porque eles fizeram coisa errada lá. Porque o certo é ser cassado e ficar inelegível. A Dilma só foi cassada e pôde depois concorrer. Enfim. Mas o presidente desse processo no Senado, nessa ocasião, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Guarde essa peculiaridade, porque se é peculiaridade, se é detalhe, imagine onde que isso vai parar. Vai parar nas questões da OAB. Então, guarde isso aí. A instauração do processo implica em automática suspensão do denunciado por até 180 dias. Já mencionei isso aqui para você. O denunciado deve estar no exercício do cargo sob pena de extinção do processo. Então, veja, o doutor Fábio Agrem é o nosso presidente eleito e que, por não contratar os advogados egressos do NASP, caiu nessa situação constrangedora. Daí chegou lá na época da Câmara dos Deputados, chegou o doutor Marcos e falou, olha, presidente, pelo que eu estou analisando, isso aqui vai dar ruim. Então, para minimizar, sabe o que você podia fazer? Você podia renunciar. Renuncie agora, porque pelo menos renunciando, você depois se justifica perante a população e logo nas próximas eleições, você pode tentar de novo. E aí pode rolar. Aí o doutor Fábio, né, que, digamos, não tem formação jurídica, diz, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar para ver se começa lá no Senado. Porque se começar no Senado, aí eu vou entender que está ruim, porque eu estou acreditando que aqui na Câmara não vai vingar, isso não vai virar. O doutor Marcos diz, presidente, isso vai dar ruim, presidente. E aí ele insiste. Veja, se o presidente ele renuncia antes que o Senado admita o processo, vida que segue, ele não é mais presidente, né? Então ele está
ele não foi cassado, mas ele renunciou, que dá na mesma. Mas ele não fica inelegível. Agora, se o Senado recebeu a denúncia, a partir desse momento, se ele levantar a mão, epa, não quero jogar mais, quero parar, quero renunciar. Ele pode fazer isso? Ele pode. Mas sabe o que o Senado vai fazer? Ei, não. Agora você vai aguentar até o fim. Agora você pode até renunciar, mas você vai ficar inelegível do mesmo jeito. Quando isso aconteceu? Lá no caso do Collor. Lá no caso do Fernando Collor. Ele tentou renunciar, né, quando foi admitido no Senado, só que já não rolava mais. Impetrou mandato de segurança, etc. Não rolou e ele não apenas foi cassado, como também ficou inelegível. Então, é bom conhecer a jurisprudência. Está aí, mandato de segurança 21.689-1, caso Collor, para você que quiser se inteirar. Collor tentou, mas não tinha o acompanhamento jurídico necessário, doutor Marcos, doutor Néa Miranda, doutora Fabiana Pedrosa, e aí deu no que deu, né? Deu no que deu. Processo de impeachment, juízo de pronúncia. Então, veja, estamos no Senado, já passamos pelo juízo de acusação, agora vem para o juízo de pronúncia, a segunda fase. São 3 fases dentro do Senado. Nesse juízo de pronúncia, vai se admitir ou não a procedência da denúncia. Como mencionei, há uma análise probatória. Tá? Então, se for procedente, é iniciado o julgamento da causa. Se improcedente, o processo é arquivado. Olha que bonitinho, saudade da Lara, né? Vamos voltar aqui para ver isso aqui de novo, que é bonitinho demais. Olha para isso. Ó, se procedente, positivo, é iniciado o julgamento da causa. Saudades, Lara. Se improcedente, o processo é arquivado. Isso aí é o juízo de pronúncia. Então, lá dentro do Senado Federal tem 3 fases. Primeira fase, juízo de acusação. Tá? Admitiu ou não admitiu? Um lastro. Depois, segunda fase, juízo de pronúncia, probatório. Se for procedente, vai para o juízo da causa. Se for improcedente, o processo é arquivado. Igualmente, como toda a votação dentro desse processo de impeachment, a votação é aberta, favorecendo a publicidade, né? Se consuma por maioria simples, e aqui está esse detalhe. Veja, lá dentro do Senado tem 3 fases. Primeira fase, para votar e aprovar, maioria simples. Segunda fase, para votar e aprovar, maioria simples. Quando nós chegarmos lá na terceira fase, que é o juízo da causa, é lá que precisa de 2/3. Até aqui, votação aberta é o suficiente. Juízo da causa, quórum para condenação, 2/3, olha aí, 54 senadores. Penas, perda do mandato e inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Cassação, portanto, e ineligibilidade por 8 anos. No caso da Dilma Rousseff, não estou entrando aqui no mérito, tá? Então, não se sintam ofendidos vocês que são defensores do Partido Colorado, mas o fato é que, ao condenar a Dilma, ela deveria ser cassada e inelegível, porque a inelegibilidade ela não é uma pena acessória do tipo, você está cassada, mas inelegibilidade escolho eu. Vamos ver o seu caso. Não, eles sabe-se lá por quê, né, nos bastidores aí da vida pública, eles cassaram o mandato, mas tudo bem, pode continuar elegível, tá, dona Dilma? Pode continuar elegível. Isso não pode acontecer. Esse fatiamento, a minha forma de ver, é inconstitucional. A pena é um combo, tá? É tanto a cassação quanto a inelegibilidade por 8 anos. Julgamento político não se sujeita ao controle do STF. Já disse e repito, o controle que se faz num processo de impeachment é um controle político. Controle político, isso não é um julgamento direito, preto no branco. Entende? Então, uma vez que foi decidido assim pela cassação, isso não pode se recorrer lá para o STF. O STF pode se recorrer a ele para ver questões relacionadas à legalidade do procedimento, se a lei está sendo cumprida, se o processo ali dentro da Constituição está sendo cumprido, mas não o mérito,
se fez ou se deixou de fazer, se é justo ou se não é justo. Não é esse o papel do STF nessa situação. Crime de responsabilidade e atos de improbidade administrativa, duplo regime sancionatório. Vamos decodificar essa ideia. Talvez você já tenha ouvido por aí, eu espero que sim, a respeito da Lei 8492 de 92, que é a lei sobre improbidade administrativa. Vocês que querem ocupar um lugar, quem sabe um dia, no Ministério Público, essa é um estudo sobre essa matéria importantíssimo, sobre improbidade administrativa. E aí, qual é o lance? Quando alguém pratica um crime de responsabilidade, às vezes essa conduta configurada como crime de responsabilidade, ela se assemelha muito aos crimes, ou melhor, aos atos de improbidade, que são atos dentro da esfera civil. Se você for lá na Lei 8492 e observar os artigos 9, 10 e 11, você vai ver que, em algumas situações, o gestor ele pode se verificar enriquecimento ilícito desse gestor. Pode se verificar prejuízo para o erário, prejuízo para a máquina pública. Pode se verificar que ele não observou os princípios da administração pública, artigo 9, 10 e 11 da Lei 8492 de 92. E, em razão dessas suas práticas, que são apuradas numa esfera civil, ele pode vir a ser condenado às penas do artigo 12 da Lei 8492 de 92. E aí, o que os advogados, muitos dessas situações, já costumaram a defender? Veja, o crime de responsabilidade, ele abarca o ato de improbidade. Então, se ele praticou o crime de responsabilidade, o ato de improbidade é mero meio, aquela história lá do direito penal, né? Crime meio, crime fim, da hora, né? Enfim. Então, se praticou ato de improbidade, isso está englobado pelo crime de responsabilidade. Tá? E essa posição não foi sancionada pelo Supremo Tribunal Federal, graças a Deus. Então, se entende que há um duplo regime sancionatório. Então, filhão, você praticou crime de responsabilidade? Então, você vai ser cassado, vai ficar inelegível. Você praticou ato de improbidade, com prejuízo do erário, enriquecimento ilícito, violação de princípio da administração pública, então você também vai ter as penalidades próprias da lei do ato de improbidade. Portanto, há um duplo regime sancionatório, tanto pelo crime de responsabilidade, quanto pelo ato de improbidade. Agora, no caso do presidente da República, como diz aí na sua tela, no caso do presidente da República é uma exceção. E é uma exceção porque a própria Constituição coloca nesses termos. Porque quando você lê lá o artigo 85 da Constituição, você vai perceber que, dentre os seus incisos, uma das possibilidades de conduta para a prática de crime de responsabilidade é justamente a improbidade administrativa. Então, a Constituição está dizendo, quando um presidente pratica improbidade administrativa, ele está praticando crime de responsabilidade. Então, no caso do presidente, excepcionalmente no caso do presidente, o regime sancionatório é único, é unificado. Ele vai ser cassado e ficar inelegível por 8 anos. Em todos os outros casos, né, dos agentes públicos, haverá o duplo sancionamento, o duplo regime sancionatório, tanto por crime de responsabilidade quanto por ato de improbidade. E se você, por qualquer razão, não sabe o que é improbidade, procure saber primeiro o que é probo. Doutora Letícia Dourado é uma pessoa proba, pessoa honesta, defensora da moralidade. Tá? Então, isso é probidade. Agora, o não probo é o ímprobo. E aí, por isso, ato de improbidade. Se você não sabia disso, agora você sabe a partir deste dia. Marcos está com a mão levantada. Pois não, Marcos. Existe um paralelismo entre um impeachment de presidente, entre um impeachment de governador, ou se existe impeachment de
prefeito. Eu queria Sim, saber se existe há isso. paralelos, sim, Marcos, quanto à conduta e a própria lei 1079 de 50, ela é aplicada, por exemplo, nas situações de crime de responsabilidade praticado por governador de estado. No caso do contexto municipal, há um decreto próprio que trata ali das condutas, tanto de crime de responsabilidade, quanto até de práticas criminais nessa esfera. Mas a Lei 1079 também tem aplicabilidade em esfera estadual. Então, fechando aqui esse quadro, gente, duplo regime sancionatório. Pratiquei crime de responsabilidade, mas minha conduta está tão parecida com o ato de improbidade. Será que o crime de responsabilidade, pagando por isso, eu não estou pagando por os dois juntos, 2 em 1? E a resposta, a regra é não, filhão. Você vai pagar pelo crime de responsabilidade e pelo ato de improbidade, salvo se você for o presidente da República. Se você for o presidente da República, aí você se vale do artigo 85 para dizer que dentre as possibilidades de crime de responsabilidade está a improbidade administrativa. Muito bem, vimos aí crimes de responsabilidade, agora entramos em crimes comuns, ou seja, crimes que você e eu, Deus queira que nunca pratiquemos, mas que também podemos praticar, e que o presidente da República também pode praticar e pode sujeitá-lo, inclusive, à pena privativa de liberdade. Lá no crime de responsabilidade, a consequência é cassação e ineligibilidade. No crime comum, a consequência pode ser, inclusive, a privação da liberdade. A admissibilidade da denúncia sujeita-se a controle político. Veja, assim como acontece no crime de responsabilidade, para que eu processe o presidente da República por prática de crime comum, eu dependo de autorização da Câmara dos Deputados, assim como 2/3 também, assim como acontece no crime de responsabilidade. Agora, qualquer pessoa tem legitimidade para denunciar o presidente da República por crime comum? Não. Lá no crime de responsabilidade, sim, qualquer cidadão, nem pessoa, desculpe o meu equívoco, qualquer cidadão pode denunciar lá por crime de responsabilidade. Agora, por crime comum, pode? Não. Tem a pessoa específica legitimada, que é o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União. Competência para julgar. Crime de responsabilidade, quem é que julga? Senado. Crime comum, quem é que julga? Supremo Tribunal Federal. Então, vai guardando aí essas distinções. E, da mesma forma como o presidente ou presidenta é suspenso lá, quando admitida essa denúncia no Senado Federal por 180 dias, quando é admitido também pelo Supremo Tribunal Federal, crime comum, também há aí essa possibilidade de suspensão. Olha que tema aqui importantíssimo, interessantíssimo. Imunidade penal relativa. O presidente da República pode ser processado por crime comum? Pode. Crime que o pode sujeitá-lo à pena privativa de liberdade. Agora, ele pode ser processado por qualquer crime? Não. Ele só pode ser processado no curso do seu mandato. Guarde isso. Ele só pode ser processado no curso do seu mandato por crimes relacionados à sua função enquanto presidente. Não quer dizer que aquele crime que ele praticou, matou a mulher, Deus livre e guarde, ou a presidenta matou o marido. Ele vai ser processado, ou processada, será, mas não enquanto estiver na cadeira de presidente da República. Então, por isso se diz que o presidente conta com uma imunidade penal relativa. Ele pode ser processado nesse momento por crime comum? Pode, mas o crime ele tem que ter relação com a sua prática enquanto presidente. Se não tiver relação, vai ser processado, mas em outro momento. Então está aí. Item 1, condutas praticadas no exercício ou em razão da função presidencial. Se estranhas à função presidencial, suspende-se a persecução criminal e o prazo prescricional, certo? Então, não vamos processar você agora por prática de crime doloso contra a vida. Mas, isso, seu processo está suspenso e o prazo prescricional, bonitão, também está suspenso, tá? Não vai achar que vai extinguir a punibilidade lá nos termos do artigo 107 da Constituição.
De jeito nenhum. Isso aí tem... a sua prescrição também vai ficar suspensa. A perda do cargo não é automática, né? Então, o presidente foi condenado a pena privativa de liberdade, transitou em julgado, etc. Ele perde o cargo automaticamente em razão disso? Não, mas acontece por via indireta, por via reflexa, porque vai ter uma suspensão temporária dos direitos políticos e, por essa razão, esses efeitos da decisão criminal condenatória são lançados ali sobre a sua a condição, então ele acaba, por consequência, perdendo a função de presidente. Então, guardando aqui, gente, o que é imunidade penal relativa? Ele tem uma certa imunidade quanto ao crime comum? Sim, mas é relativa. Por quê? Porque se o crime que ele praticou tem relação com o que ele faz enquanto presidente, então ele vai ser processado, mesmo na cadeira de presidente. Agora, não tem nada a ver, é coisa estranha, enfim, homicídio na direção de veículo automotor, 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sei lá, ele vai ser processado. Por isso, vai, mas não nesse momento. Vai ficar suspenso e o prazo prescricional também fica suspenso. Prisão, somente mediante sentença condenatória. Então, não confunda as coisas. Lá no caso do parlamentar, o parlamentar pode ser preso? Pode. Quando? Prisão em flagrante e que seja inafiançável e ainda vai passar pela Casa Legislativa para ver se a Casa Legislativa não suspende essa prisão. E se a Casa Legislativa não suspender, se mantiver a prisão, ainda volta para o STF. E o STF pode relaxar a prisão, se considerada ilegal, pode colocar em liberdade provisória, se entender que há motivos para isso, ou pode converter o flagrante em preventivo. Certo? Então, não confundam. Uma coisa é a história lá do parlamento. Outra coisa é a história aqui do presidente. E na história do presidente, nessa disciplina, nesse regramento da vida pública do presidente, somente vai preso se tiver sentença condenatória. A prerrogativa exclusiva do presidente da República, não se estendendo a governadores e prefeitos. Então, aqui, para esse preceito, não se aplica o princípio da simetria. O presidente que cometeu crime comum, condenado, ele não vai preso porque ainda não tem sentença condenatória. Aplica-se isso para o presidente. Isso é excepcional para a figura pública do presidente. Não é uma coisa relacionada à pessoa, é a função, que é muito importante ser presidente, embora nem todos valorizem o desempenho da função, né? E abram a boca, vez por outra, para falar coisas que não deveriam, né? A nossa trajetória dos últimos 30 anos conta essa história, não é só do último caso, não. Enfim, mas o fato é que o presidente ele é amparado por uma série de proteções, porque a cadeira que ele ocupa é muito importante para a nação brasileira. Crimes comuns, processo e julgamento de governadores, competência para legislar, aquilo que eu mencionei para o Marcos, igualmente, privativa da União. Então, temos a Lei 1079 de 50, e ela será utilizada tanto para o presidente da República quanto para o governador, né? Competência para julgar, ou melhor, corrigindo, 1079 é relacionado a crime de responsabilidade, outra coisa, tá? Apaga essa parte. Voltando. Competência para legislar, privativa da União. Então, quem vai tratar do processo de julgamento nessas circunstâncias aí é a União. E essa competência para julgar, quem fará? Porque se você pensa, lá o presidente da República, quem é que o julga? Tem autorização da Câmara dos Deputados. Se for crime comum, aí vai ser julgado pelo STF. Se for crime de responsabilidade, vai ser julgado pelo Senado. E no caso do governador, quem é que o julga? Aí temos essa previsão específica em lei. É uma mistura do tribunal, um tribunal especial composto por 5 membros do Legislativo, da Assembleia Legislativa, e 5 membros desembargadores do Tribunal de Justiça. E esse julgamento é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça local. Controle político, a instauração do processo não depende de autorização da Assembleia Legislativa. Diferente do que acontece em esfera federal, que depende de autorização legislativa para o processo rolar,
No caso estadual, entende-se que não é assim essa compreensão, porque supõe-se que o governador ele tem ali uma redoma de proteção, né, de aliados ali na esfera estadual, então não seria adequado que isso se sujeitasse, essa instauração se sujeitasse a passar por controle político, né? Então, em esfera estadual, isso não se aplica. Suspensão do governador, aceitação de denúncia ou queixa-crime não implica em suspensão. Outra diferença. Veja, lá na esfera federal, se aceitaram esse processo, o presidente vai ficar suspenso 180 dias. No estadual, aceitar o processo, o governador continua. Ele não é suspenso por 180 dias. Então, ele tem essa benesse aí que o presidente não tem. Processo e julgamento de, ou melhor, artigo 51, inciso 1º, norma de reprodução proibida. Alguém tem aí o artigo, a sua Constituição próxima, artigo 51, inciso 1º, para fazer a leitura? Bora lá. 51, inciso 1º, professor. Por favor. Autorizar, deixa eu ver se é isso mesmo. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Quem é que tem essa competência descrita aí no caput do 51? Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Ok, então tem esse controle político feito pela Câmara dos Deputados para ver se processa ou se não processa o presidente da República. Esse controle, como eu disse, ele não acontece em esfera estadual. E qual é o lance? Vocês já ouviram falar, certamente, em normas constitucionais de reprodução obrigatória. Lembram disso? Então, tem normas da Constituição que, obrigatoriamente, elas devem ser reproduzidas na Constituição estadual. Ponto. Por outro lado, há um segundo ponto intermediário de normas constitucionais de reprodução facultativa. E se entendia que esse artigo 51, inciso 1º, que fala sobre controle político para processar o chefe do executivo, se tratava de uma norma de reprodução facultativa. Ou seja, o Estado escolhe se o controle acontece ou se não acontece. Se eles vão prever isso na Constituição Estadual e suas leis ou não. Só que houve uma viragem jurisprudencial que passou a entender que, longe de ser uma norma de reprodução obrigatória ou facultativa, o artigo 51 da Constituição é uma norma de reprodução proibida. Esse é um entendimento jurisprudencial. Então, não é que você, Estado de São Paulo, você, Estado do Acre, um salve para o Acre, em homenagem ao Fábio, que não é acreano, mas se anuncia como se fosse, um salve aí para o Estado da Paraíba. Então, veja, você até outro dia podia fazer controle político, porque se você colocasse lá uma norma de reprodução facultativa. Mas com essa viragem jurisprudencial, ninguém pode mais, nem que queira, porque o entendimento é que há uma norma que se trata de norma de reprodução proibida, não é facultativa, não é obrigatória, é proibida. Processo e julgamento de prefeitos. Quem julga prefeito, gente? Quem julga prefeito é o Tribunal de Justiça. Crime comum, artigo 29, inciso 10 da Constituição, o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça, que é a instância recursal. Ele é diretamente julgado por lá. Agora, se o prefeito ele tentou ou consumou um crime doloso contra a vida, você sabe, lá nos termos do artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que quem tem competência para julgar a prática de crime doloso contra a vida, artigo 5º, inciso 38, a linha D, quem tem competência é o Tribunal do Júri, certo? Agora, no caso, se o presidente da República, ou melhor, se o prefeito, né, aqui de Hortolândia, nunca aconteça, seu Zezé aí, praticar um homicídio, ele será julgado lá no TJ de São Paulo, tá certo? Agora, imagine
usante, lá no conselho de sentença. Está aqui prova por prova que o prefeito não matou o cidadão. Não, mas vamos descer a madeira aí no prefeito. Então, para evitar que o Tribunal de Justiça se transforme num tribunal eleitoreiro para o bem ou para o mal, né, é que o julgamento do prefeito, observando o princípio da especialidade, artigo 29, inciso 10, ele acontece lá no Tribunal de Justiça. Crime de responsabilidade, igualmente, né, de natureza criminal. Esse aqui é um detalhe importantíssimo. Detalhe importantíssimo. Por quê? Esse decreto, olha que decreto escondidinho, que você nunca ouviu falar, nem o Fábio, que é estudioso, o Osmar, que são estudiosos do direito constitucional, talvez nunca viram esse tal desse decreto. Decreto-Lei 201/67. Lá há uma distinção entre crime de responsabilidade de natureza criminal e crime de responsabilidade de natureza política. Está isso lá no Decreto-Lei 201/67. Se tratando de crime de responsabilidade de natureza criminal, o julgamento do prefeito será no próprio TJ. Se tratando de crime de responsabilidade de natureza política, sabe quem vai julgar o prefeito? Não sabe, né? É a Câmara de Vereadores que vai julgar o prefeito. Então, aí na sua segunda tela, quando se trata de crime de responsabilidade de natureza política praticada pelo prefeito, nos termos do Decreto-Lei 201/67, esse é um julgamento que é feito pela Câmara de Vereadores. Então, o prefeito cometeu crime comum, TJ. Vamos falar que é o prefeito aqui de Hortolândia. Crime comum, TJ São Paulo. Crime tentado ou consumado contra a vida, é júri? TJ São Paulo. Crime de responsabilidade com viés criminal, nos termos do Decreto-Lei 201/67, TJ São Paulo. Crime de responsabilidade, mas político mesmo, tipo aquele lá do 1079 de 50, da Lei 1079 de 50. Esse aí, Câmara de Vereadores. Se for crime eleitoral, TRE, Tribunal Regional Eleitoral. E se for crime federal? TRF, Tribunal Regional Federal. Atos de improbidade administrativa e prerrogativa de foro. O Código de Processo Penal tinha uma anomalia que permitia que atos de improbidade administrativa, que tem um viés cível, fossem julgados observando a prerrogativa de foro. Não tem lógica nenhuma, porque a prerrogativa de foro é para questões de ordem criminal, não para questões de ordem civil, mas isso já não é mais, foi apreciado aí pelos tribunais, e esse artigo lá do Código de Processo Penal, que está lá escrito ainda, salvo engano, ele foi afastado. Prerrogativa de foro assegurada a agentes políticos não alcança atos de improbidade administrativa. Então, você tem foro com prerrogativa de função, então você vai ser julgado no prefeito, no TJ, o presidente é no STF, tal. Isso não acontece quando se trata de matéria civil. Tá bom? Muito bem, vencemos o que era a nossa proposta, exatamente com 1 hora aí de aula, e agora a gente avança aqui para as nossas questões. Vou pedir aqui o doutor Marcos Roberto Nascimento, não sei se ele ainda está entre nós, para, quem sabe, nos ajudar com a leitura. Pode nos ajudar, Marcos? Bora lá. Vamos lá. A respeito do regime de... Só uma observação, Marcos. O seu áudio está um pouquinho baixo para mim, não sei se para os colegas. Então, se você puder falar com potência aí, nos ajuda, por gentileza. Tá bom. A respeito do regime de responsabilidade do presidente da República, assinale a alternativa correta. A. O ato do presidente da República que atenta contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação é considerado crime de responsabilidade. Alternativa B. O
presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade somente após a condenação pelo órgão competente. Isso é verdade, gente? O presidente fica suspenso apenas depois de condenado? Não. Ele é suspenso em que momento? No momento que o Senado admitiu a acusação. A partir desse momento, ele é suspenso por 180 dias. Então, a letra B, fora. C, Marcos, por favor. É aquele momento em que recebe a denúncia, né? Vamos dizer assim. Isso. Compete ao Congresso Nacional processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Compete ao Congresso, gente? Não, não confundam, tá? Congresso Nacional não é igual a Senado. Congresso Nacional não é igual à Câmara dos Deputados, né? É uma conjunção deles que forma um terceiro órgão, que é o Congresso Nacional, tá certo? Então, quem processa e julga o presidente da República é o Senado, não é nem a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados autoriza. Quem processa e julga é o Senado, sob a presidência do presidente do STF. Então, B e C foi. Letra D. Só se admite acusação contra o presidente da República por 3/5 da Câmara dos Deputados. 3/5? Quanto que é? 2/3. 2/3. Tá? 3/5 só tem um lance lá dos 3/5 que é de quem? Da emenda à Constituição, aquela história toda. Não confundam as coisas. A admissão da acusação é por 2/3 pela Câmara dos Deputados. Então, não é B, não é C, não é D, sobra a letra A. E como que você identifica que é a letra A? Simples. Leia o artigo 85 da Constituição. Se você leu, entendeu, guardou, você percebe que essa letra A é nada mais, nada menos do que uma descrição do artigo 85 da Constituição. Vamos lá. Marcos. Próximo. No processo de impedimento do presidente da República, ocorre a necessidade de preenchimento de alguns requisitos. Com base nas normas constitucionais, é correto afirmar que a Câmara autoriza a instauração de processo pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Isso está certo, gente? Não. A fração é 2/3. Letra B. O julgamento ocorre pelo Senado Federal, cuja decisão deverá ocorrer pela maioria simples. Isso está certo? Se estivesse falando da primeira fase, da segunda fase, é maioria simples. Mas o julgamento mesmo no duro, lá, juízo da causa, são 2/3. Então está errado. Letra C. Condenado o presidente, cumprirá sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto. No caso de crime de responsabilidade, tem privação de liberdade? Não. Letra D. Afastamento político, né? Afastamento de funções. Exato. É cassação e inelegibilidade. Letra D. No julgamento ocorrido no Senado, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal. É simples? É, mas você poderia nunca saber dessa informação. Você poderia pensar, poxa, o julgamento é no Senado, então quem é o presidente? O presidente do Senado. Aí você leria a D e falaria, que fácil, não é D. Professor, mas quem acompanhou o julgamento do caso da Dilma vai lembrar, porque viu Lewandowski quase todo dia. Não te ouvi, Osmar. Quem acompanhou o processo do impeachment da Dilma, é fácil saber que o presidente do STF que preside, né? O Lewandowski. Então, mas é que agora está algo recente. A gente acompanhou esse processo recentemente. Aconteceu, infelizmente, 2 vezes aí na nossa história mais recente. Mas depois de um tempo, a gente esquece. Né? O senhor então, falou que acarreta a cassação e a inelegibilidade. Que no caso da Dilma, eles abriram mão, sabe-se lá Deus por quê. Né? Então. A última, Marcos. Olha, essa aí parece ser mais desafiadora, hein? No dia 1º de janeiro de 2015, foi eleito presidente da República Alfa por um mandato de 4 anos. Pouco depois, já no exercício do cargo, foi denunciado pelo Ministério Público
de Alfa por ter sido flagrado cometendo crime comum de lesão corporal contra um parente. Então, veja, só destacando aqui, Marcos, para te interromper. Nesse caso, a questão está falando sobre crime comum praticado pelo presidente. Não é sobre crime de responsabilidade. Olha como essa questão é recente, 2021. Vamos lá. Embora o referido crime não guarde nenhuma relação com o exercício da função, o presidente da República Alfa mostra-se temeroso com a possibilidade de ser imediatamente afastado do exercício da presidência e preso. Se a situação ocorrida na República Alfa acontecesse no Brasil, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, dar-se-ia... Veja que o enunciado está falando sobre imunidade penal relativa, certo? Aquilo que a gente já viu lá atrás. O presidente... Vamos lá. O afastamento do presidente da República se o Senado Federal deliberasse dessa maneira por maioria absoluta. Tá certo isso, gente? Não. Ele não pode ser afastado. Letra B. A permanência do presidente da República no exercício da função, embora tenha que responder pelo crime cometido após a finalização do seu mandato. Certo? Eu acho correto. Perfeito. Resposta certa, B de bola. C. O afastamento do presidente da República se, após autorização da Câmara dos Deputados, houvesse sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Errado. E D. A autorização para que o presidente da República finalizasse seu mandato, caso o Senado Federal assim decidisse, após manifestação da Câmara dos Deputados. Então, veja, gente. Se você tem essa informação que é simples, talvez você tenha ouvido isso pela primeira vez hoje. Estou vendo aqui as telas aqui. Neia, Fábio, Osmar e Marcos. Vocês já tinham ouvido falar sobre a imunidade penal relativa do presidente da República? Aprendi isso hoje. Já. Osmar já? Fábio já? Então, a Neia não sabia. Marcos? Eu hoje também. Eu me lembro de alguma questão, talvez, não sei se nas aulas ou nas provas integradoras. Me lembro vagamente. Então veja. Eu determino que é hoje que eu entendi. Entendi. Então vejam, a informação é muito simples, mas depende se você tem a informação ou não tem informação. Porque se você não tiver informação, essa questão para você é a coisa mais difícil do mundo. Você vai ficar embananado assim, ó. Será que isso é do Senado, é Câmara dos Deputados? Quando a questão só quer que você saiba que o presidente que praticou crime, que não tem relação com a função dele, não vai ser afastado do exercício do mandato. Ou seja, é uma questão para você usar 40 segundos da sua prova para resolver, se você tem essa informação. Se você não tem informação, você vai ler uma vez, 2, 3, vai ficar, será que é Senado? Será que é Câmara? Porque você não sabe. Tá certo? Então, é estudar, minha gente. É estudar. E guardar esses detalhes, porque esses detalhes, como vocês podem ver, isso aqui não é uma questão inventada. Não inventei a questão para adequar a aula. A questão já existe, ela aconteceu. Então, se você sabe, tem essa noção da imunidade penal relativa, pronto. Ganhou a questão. O senhor já deu essa aula para a gente. Como, Osmar? O senhor já deu essa aula para a gente. Se eu não me engano, tem no seu material. É verdade. Eu não me recordava, é tanto material, tanto assunto então, que... Foi bom você mencionar isso, né? Porque você, assim como os meninos aí, os meninos não, os homens, senhores, acompanharam essa aula. Só que se não tiver uma forma de você recapitular com frequência o seu material, você não dá conta. Então, essa é a importância desse material. O material, ele é relativamente extenso? Só que ele é bem menor do que o seu livro. Certo? Então, se você mantém a sua disciplina para ler um conjunto de aulas todos os dias ou nos finais de semana, você vai se manter sempre
com a matéria em ordem, fresca, para esses momentos. Agora, se você quiser deixar tudo para a última hora, por isso que eu acho sensacional isso que vocês estão fazendo agora, né? Aqui, janeiro, fevereiro, retomando esse conteúdo, né? Relembrando esse conteúdo, porque vai ter uma galera que vai deixar lá para o final, formei, agora eu vou preocupar com o OAB. Então, isso tende a dar ruim. É melhor se organizar, é melhor... eu tenho que preparar o TCC, já encaminho o TCC. Tenho que me estudar para o OAB, não vou deixar para estudar tudo de uma vez só. Vou por partes, estudar constitucional, vou estudar outra matéria, vou me aprofundar um pouquinho aqui, ganhar um espaço de confiança, para você não entrar na prova cego. Vou fazer constitucional. Meu Deus do céu, não sei nada. Nunca vi. Não sei nada aqui. Agora, você tem que ter noção. Vai ter coisas lá que você não vai saber mesmo, porque não tem como você guardar tudo, né? Mas vai ter outras coisas que, se você se manter treinando, você vai estar pronto para enfrentar essas questões. Tá? Gente, obrigado pela atenção, obrigado pela compreensão, colaboração de vocês aí. Hoje, que a gente acabou tendo que usar um horário um pouco mais para frente, né? Enfim, questões de saúde, eu agradeço a compreensão de vocês. Até amanhã, concluímos um ano de Direito Constitucional, em 4 semanas, e amanhã a gente vai ter a nossa primeira aula sobre o Poder Judiciário. Espero você, então, amanhã, às 19 horas. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado, professor. Valeu. Boa noite, povo. Boa noite.